Olá, olá amigos, como estão todos? Todos bem? Todo mundo me ouve e me enxerga? Flávia já entrou. Olá, Flávia. Vamos chamar você aqui agora. E aí, como estão? Antes de antes de falar, eu vou chamar logo a Flávia aqui, tá? E aí a gente vai começando, eu vou cumprimentando vocês com a participação dela já. Flávia, já chamei você. Olá. Tudo bem? E aí, tudo jóia? Como é que você tá, Flávia? Tudo beleza? Correria, né? Essa final de ano é só. Eu imagino. Eu vou aumentar aqui o volume. Ah, achei aqui o volume para poder te ouvir bem. Dá para ouvir bem? Não Tô pego no ouvindo fone. bem. Tô ouvindo bem. Não tá rolando nem microfonia, interferência, nada disso. Tá ótimo. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, a segunda live do dia hoje. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e dominarem a prática em juizados especiais. E eu estou hoje aqui com a Flávia, a Ana Flávia, aluna nossa, né, advogada competentíssima em juizados e que divide comigo essa paixão aí, né, pelos juizados. E eu não pude evitar, né, chamar ela porque vocês sabem, eu gosto muito de estar em contato, sobretudo com meus alunos, né? A gente sempre tem essas oportunidades, sempre que a gente tem, eu, eu gosto muito de aproveitar ao máximo. E nos próximos dias eu quero chamar sempre um aluno meu que tenha uma atuação de destaque mesmo em juizados, né? Alunos dos mais diversos níveis de experiência em juizados, mas que têm uma atuação de destaque, né? Então, a Flávia, eu já tinha feito uma live antes com Já. ela, mas, mas eu quero, Flávia, realmente conhecer a sua história, saber de você, né? Hoje a gente teve uma aula de muito conteúdo, muito denso, né? E aí, agora de noite, o meu plano é fazer uma coisa mais suave, mais tranquila, né? Saber de você, como é que está a sua advocacia nos juizados, enfim. Mas, sobretudo, né, a primeira coisa que eu queria te perguntar, que eu queria te pedir, né, se apresenta para a gente, fala um resumo da sua história na advocacia, sua história, desculpa, sua história nos juizados. Fala aí um pouquinho o que é que você tem vivenciado nos juizados de quando saiu da faculdade até aqui, mas de um modo resumido. Então, eu me formei em 2012, 2013, por aí. É 2013. O juizado ele esteve presente para mim desde o primeiro semestre da faculdade. Então, eu comecei a atuar no juizado desde o primeiro semestre. Eu consegui o estágio como, na verdade, eu era colaboradora, né, e conciliadora lá em Brasília. Eu fiz metade da faculdade em Brasília, metade em São Paulo. E então Bacana. começou como conciliadora, e aí eu fiz o curso de conciliação pelo CNJ, na época era obrigatório, não sei como está hoje os conciliadores, mas na época era obrigatório você ter um curso CNJ, aprovação para sair no Diário Oficial, para ser conciliadora. E aí eu Bacana. acabei ingressando, tipo, entrei como estagiária depois, eu virei coordenadora dos conciliadores. Então eu fui tipo, ganhando mais responsabilidade. E aí fui apaixonando pelo direito do consumidor e também pelo juizado. Então foi desde o início da faculdade. Já atuei em contencioso de massa mesmo. Já fui proposta Serasa, do SPC. Então, assim, eu sempre estive em audiência também, então, dos dois lados do juizado. Aí eu me formei.
Só que logo depois que eu me formei, minha mãe teve câncer. Então foram 2 anos assim, que eu larguei tudo, larguei escritório, trabalhava no escritório do Banco Itaú na época. Larguei, atuei para a Sony Mobile também, então assim, o contexto de mar sempre teve muito presente na minha vida. E aí eu larguei e aí eu cuidei da minha mãe, foram 2 anos assim que eu não me arrependo, eu larguei tudo, larguei pós-graduação, larguei tudo. E aí quando Olha, ela faleceu, veio o vazio. Tipo, putz, estou fora do mercado, não sei o que eu vou fazer. Só que, como eu já tinha, tipo, durante cuidando da minha mãe, apareceram alguns casos criminais também, que era uma paixão, além do consumidor. O criminal olha. sempre atiçou. E aí eu atuei em algumas coisas, eu era mais especialista em tráfico, mas não era aquela. A paixão morre, não é aquela coisa dinâmica, e aí eu sentia falta do consumidor em si. Como sempre eu atuei em consumidor minha faculdade inteira, 5 anos de faculdade, tanto em multinacional como em escritório de massa, falei, não voltar para o consumidor. Cheguei a estudar para concurso, todo mundo falava, vai ser concurseira, concurseira. Estudei para concurso, para MP, aí faltou um pouco para a segunda fase. Fiquei frustrada, falei, quer saber? Vou voltar para o consumidor. Aí eu acabei assumindo a coordenação de atendimento ITAC, aqui do Procon Municipal de São Paulo. Fiquei 1 ano e meio aí, participei da fundação mesmo do Procon. É recente o Procon Municipal, ainda não está tão fortalecido, então eu participei desse processo de criar e tudo mais. E aí foi que aí começou a paixão mais ainda pelo consumidor. E aí, desde então, eu saí de lá em abril desse ano. Então, eu tô nessa correria aí de marketing digital para aumentar a clientela direito do consumidor e eu sou especialista só em juizado. Eu não abro mão, eu não entro na vara civil, não Bacana. gosto. Eu gosto de atuar para a pessoa que realmente não tem condições de ingressar com o advogado. Eu acho muito triste mesmo. O próprio advogado, ele banaliza o Jack, né? O Jack parece que é tipo, esse cliente não é tão importante. Vou entrar no Jack só por entrar. Então eu fico muito Uhum. chateada. E até tava vendo as suas petições. Tem uma aula que você fala da petição inicial, mais enxuta. É minha missão conseguir diminuir a minha petição inicial de 15, 18 páginas para 10, 9. Eu ainda não consegui. A de ontem tem 22. A minha meta. É, Eu preciso, mas é que eu gosto de colocar tudo. Tipo, a teoria do desvio produtivo da. Então, mas assim, eu acho bem gratificante. Mas hoje em dia, os próprios juízes, né, a própria magistratura, os juízes, eles também estão levando o juizado meio que nas coxas. Tipo, não tem mais aquela regra é assim. Por exemplo, aqui em São Paulo, cada juizado funciona de um jeito. Tem, aham, tem juizado aqui que não está marcando a dia de conciliação e na lei fala que é um ponto obrigatório a conciliação. sim. E aí hoje eu protocolei hoje, já saiu a decisão hoje, falando que a audiência vai ser ano que vem. Aí eu tenho um que está 1 mês sem ir para conclusão. Então, Uhum. eu acho que é uma coisa dinâmica, para quem acha que é uma coisa monótona, faz nas coxas, não é. E então hoje eu estou batalhando aí para bater o 100 processos, ainda estou no 35, falta chãozinho aí, mas em menos de 2 meses eu bati 35 processos. Excelente. E acho que na divulgação, no trabalho bem feito, as pessoas acabam falando um para o outro, aí a pessoa, olha, é advogado, então. E aí o seu curso, acho que foi o divisor de águas mesmo para aprofundar mesmo consumidor e juizado foi o seu curso, porque muitos pontos eu não sabia mesmo, tipo essa parte mais técnica. O Fonage eu já conhecia, Aham. mas a questão da sucumbência, como melhorar o pedido no recurso, a questão das custas processuais também, que é diferente, mas aqui em São Paulo é diferente da Bahia. Aqui, basicamente, só tem um juizado que eu já vi, que é o de São Miguel, Aham. que ele não coloca o valor das custas do preparo. Mas a maioria dos juizados aqui, ele já te dá o valor certo que você precisa recolher. Então, você não precisa olhar o Sim. FONAD, nem a lei, para você ver todo Isso, aquele valor. isso Então, é um sonho, né?
Isso é um Isso foi sonho para a bem maioria diferente dos dos outros advogados. cursos. A questão do É. mandado de segurança também, de decisão interlocutória também, achei bem interessante. Não é uma coisa que muitos falam. E, inclusive, a sua primeira aula parece banal falar sobre os princípios, parece uma coisa tosca. Eu vou começar da parte de teoria geral, mas aqueles princípios que não estão previstos em lei, estão intrínsecos em outros, que são a instrumentalidade das formas, vários outros princípios que você colocou, botar o princípio da oralidade, que subdivide mais três e tudo mais, Aham. a gente não vê nos cursos, a não ser que você tenha um livro de. Até no livro, aquele azul lá que a gente usa igual, nem ele fala muito dos princípios que você menciona no curso. Tipo, é uma coisa mais. O seu curso é mais aprofundado mesmo. Eu fiz questão, Flávia, de é, tudo que está no curso ali tem uma aplicação prática. Tudo. Eu fiz questão de, até os princípios, mostrar por que é que aquele princípio, qual é a importância prática daquele princípio ali. Porque são coisas que, é, de fato, é muito difícil aprender princípio de um modo tão abstrato, né, sem ter uma Sim. previsão de, tá, ok, eu entendi esse princípio, mas eu vou usar ele como? Quando? De que forma? Por que que ele é importante? Aí você não estuda mesmo, né? Por isso que eu sempre falo, ó, se você quiser pular alguma das aulas porque você tem pressa, tem uma audiência para fazer e eu quero assistir logo a aula de audiência, ok, tudo bem, mas não deixe de voltar e assistir, porque tudo, absolutamente tudo que está ali tem alguma aplicação prática sempre. Eu acho que a primeira aula não tem como pular. Até para a questão da audiência, a questão da oralidade dos embargos de declaração, por exemplo. Uhum. Não, eu acho que tem que assistir a primeira aula, não adianta. Porque aquilo você vai aplicar. Você vai aplicar na audiência. Porém ou não, um É, princípio ou outro você vai querer explicar. sim. Então, Mas então é isso. Assim, na verdade, você é uma advogada que já tem uma história, uma estrada longa aí de atuação, mesmo antes de se formar, né? sempre Enfim, amei. mesmo antes de ser advogada, você já tinha experiência prática, já tinha um contato constante com a prática, né? E aí eu te pergunto, você que tinha tanto contato assim já com a prática, o que é que foi como foi que você conheceu o curso e o que foi que te chamou a atenção, assim, por que é que você deu um voto de confiança de, poxa, eu já tenho uma experiência prática, né? Você tem uma baita experiência prática muito superior à maioria dos advogados que militam hoje, né? A maioria das pessoas que eu trato aqui tem menos experiência que você, e você mesmo assim deu um voto de confiança. Poxa, vou fazer esse curso aí. O que é que te chamou a sua atenção Bom, na minha proposta? eu conheci o curso pelo Instagram, né? Por um post patrocinado, apareceu. Então, aí Aham. eu comecei a assistir os vídeos no YouTube. E por mais que eu tenha experiência na prática, é sempre bom a reciclagem. E o seu currículo chama atenção. Então, quando eu vi o currículo, ele sabe do que ele está falando. Porque hoje em dia virou uma febre ter cursos de prática, né? Hoje em dia todo mundo está fazendo um curso de prática. E tem muitos advogados fazendo curso de prática sem sequer ter atuado às vezes nem tem processo, e você puxa lá, nem tem processo. Então, isso Uhum. também me levou a adquirir o curso. Então, é uma pessoa que domina o tema, presencia o tema do outro lado do balcão. Então, vai falar com mais propriedade. Inclusive, a parte que você fala, a questão de como o juiz julga, aonde que ele procura jurisprudência. Muitas pessoas acho que nem sabiam a questão da busca de jurisprudência dos enunciados, das turmas recursais no STJ. Então, às vezes a gente acha que é só no site do próprio Tribunal do Estado. E Uhum. então eu acho que a reciclagem sempre tem uma coisa para aprender. A gente nunca sabe de tudo. Então, tem muita coisa ali que eu aprendi que eu não lembrava. Também mandado de segurança, a questão dos honorários sucumbenciais, como pedir. Então, eu acho que muito ponto ali eu achei bem interessante. Eu ainda preciso aprender a petição enxuta, mas eu juro que eu vou. Essa é a minha próxima meta. A gente pode combinar uma aula individual para te dar umas sacadas assim. Porque, de fato, assim,
talvez, em alguns lugares, não é tão importante assim. Em alguns casos não é tão importante e em outros casos você não consegue não fazer uma petição mais longa. Você precisa fazer. Né? Não são todos os casos em que inclusive quando me perguntam, Hugo, você acha que quantas páginas são suficientes? Eu não sei dizer para você assim, porque eu fico com receio de te dizer um número de páginas e você achar que nunca pode escrever mais do que aquilo. O que não é verdade, não existe uma regra. Aliás, na vida e no direito não tem regra assim de tudo ser sempre desse jeito. Nunca, né? Nunca a gente sempre tem um detalhe, uma vírgula que muda tudo. Então, eu normalmente não sou tão rigoroso assim com isso, mas eu sempre dou essa dica porque isso faz a diferença entre você ser de fato ouvida ou não, porque o juiz vai ler rápido, né? Ele tem outros processos ali para ler. É a diferença entre ele focar no que é importante e às vezes ou não, ou desviar, ter a atenção dele desviada para uma citação de uma doutrina que ele não acredita, ele não gosta. O juiz pode não gostar do doutrinador, né? Isso é muito comum. Não gosto, não concordo e ponto. Né? Mas, assim, não é... Se você Mas dando tá certo. conseguindo resultado, se você está conseguindo resultado, não precisa ficar tão tensa com isso, não, mas normalmente experimenta, faz o teste, porque às vezes, no fim das contas, você vai ver, ó, realmente estava bom, agora ficou melhor. É que eu acho que, por exemplo, quando eu comecei a narrar melhor, por exemplo, a sala de urgência, quando eu comecei a narrar melhor, eu comecei a ter resultado. Então, teve uma que eu foi deferido, e aí eu fiz tanto drama, tipo, mostrei. Aí eu comecei a aplicar, por exemplo, tô narrando um fato, eu coloco a imagem, o print do que eu tô falando na, na própria narrativa do texto. Então, o parágrafo e aí vem a foto do que eu tô falando. Eu acho que isso deu um Sim. resultado legal, porque não fica bagunçado, o juiz não vai ficar procurando lá os documentos na ordem. Eu acho que a gente conversou sobre isso, né? Sim. E aí Eu acho eu que sou bem chata com isso. Aí no dano moral, eu não coloco tanta jurisprudência nas petições. Então eu coloco lá, eu cito o também. artigo da. Eu também coloco nota de rodapé, também para não ficar tão grande. Então, às vezes eu nem narro muito o artigo, coloco nota de rodapé. Mas aí na questão do dano moral eu dou uma caprichada, porque hoje em dia não vem tanto, né? Daí eu coloco lá o Youssef, né? Que é o pai do dano moral. Então eu preciso aprender a dar uma enxugada. Mas tá dando certo, tipo, pelo menos estão analisando é, as questões. Nunca deixaram. O legal é que na parte da contestação eles não conseguem rebater todos os pontos, né? Essa é a vantagem. A contestação vem bem genérica. Isso. E eu acho. Isso é uma. Eu vou. Eu falo sobre isso na aula de amanhã do workshop até. Você já viu esse, com certeza. Eu falo sobre isso, sobre como na contestação você não pode dar esse vacilo, né? Porque cabe má fé, né, no juizado, né? As pessoas não sabem, mas sabe uma condenaçãozinha de má fé. Os juízes não aplicam, mas cabe. É raro, é difícil. É difícil. É bem difícil. Mas aí então você tem conseguido bons resultados aí com essa narrativa mais ampliada dos fatos, no fim das contas. Eu uso o juizado especial mesmo como se fosse uma vara civil. Eu não consigo levar ele como pequenas causas. Eu uso mesmo como Sim. uma vara civil. Então. E nem deve, nem deve. Mas eu acho importante realmente caprichar nos fatos. Eu acho importante. Assim, o que eu. Porque lá na frente pode fazer a diferença entre mudar tudo, na verdade, lá na frente. Num recurso, você não pode mais acrescentar fatos. E é engraçado como isso é comum no recurso o advogado querer emendar a petição inicial, no fim das contas. No recurso, ele narra os fatos de uma maneira melhor, etc. Eu acho importante narrar os fatos bem. Acho. O que para mim é um peso morto na sua petição é jurisprudência repetitiva, né?
sobretudo se você tem uma coisa da STJ, esquece o resto. Na minha opinião, é isso. E citar a doutrina demais de coisa que o juiz já sabe. Isso aí, isso aí ele. Ensinar o direito para ele. Mas essa da jurisprudência da STJ eu aprendi com você. Antes, na minha cabeça, eu usava a jurisprudência do próprio tribunal. Eu estou advogando em São Paulo, então eu acabava buscando jurisprudência, né, das turmas recursais de São Paulo. Por exemplo, Aham, eu não coloco o julgado da vara civil, que não me interessa. Eu quero os julgados isso. da turma recursal. Mas eu nunca tinha pensado em pegar do STJ, eu pegava mais do próprio tribunal que eu tô ingressando com a ação, mas o STJ eu aprendi com você. Falei, nossa, por aí, tipo, é melhor mesmo. Então, Não, isso aí tem peso, né? Tem peso. É, se você cita um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, nem tem recurso para lá. Às vezes o juiz que está na turma recursal ele não está ligando para o que o tribunal está decidindo. Ele não está nem aí. Mas para o STJ ele normalmente está. O eu STJ nunca tinha normalmente. pensado nisso. Eu colocava só no, claro, eu vou prestigiar o tribunal que eu tô ingressando. E faz muito sentido também. É contraintuitivo no fim das contas, né? Sim. No fim das contas, mas dá resultado, dá resultado. E então me diz assim, depois que você conheceu o curso, que você fez as coisas, o que é que você teve alguma coisa que, poxa, isso aqui eu consegui e eu jamais pensaria que eu ia conseguir se eu não tivesse aplicado essa sacada aqui. Chegou a ter alguma coisa desse tipo assim que você lembre? Deixa eu lembrar. É que são tão, que eu amo suas aulas, eu tô. Do recurso daquela aula que você deu sobre da questão dos memoriais, eu vou começar a aplicar, eu até tenho um recurso agora para fazer. E aí, Uhum, o que eu comecei a fazer? Para ter chance, porque eu via muitas pessoas perguntando a questão se sobe, né? Teve uma live que as pessoas estavam perguntando se subia o recurso extraordinário aham, do recurso depois do recurso nominado. E aí daí eu fiquei aham, pensando, cara, eu vou jogar um artigo da Constituição aí, porque aí eu vou ter um pré-questionamento, vou ter uma matéria para conseguir subir. Então, eu sim, jogo bastante a Constituição para conseguir, tipo, ter motivo para subir. aham, Então, esse foi um ponto de um complemento do seu curso, né? aham. E deixa eu ver outro ponto. O dos honorários eu achei bem interessante. Eu não sabia da suspensão do que aí não tem condição agora. Eu não sabia que podia depois de 5 anos, tipo, uma ignorância minha, de poder pedir, né, de ficar suspenso, de você poder pleitear se descobrir que a pessoa tem condição. É outro ponto também que eu achei bem interessante, que eu vou começar, tem casos que estavam parados, eu vou analisar. Aplica isso aí que. Do mandado de segurança, eu tenho 2 casos, mas eu ainda não tive coragem de ingressar com mandado de segurança. Porque eu tô com medo da juíza ficar brava e depois chegar uma condenação para o meu cliente, que eu tô com 2 casos de mandado de segurança. E um dos casos é muito sério mesmo. O meu cliente ele foi bloqueado na questão do Mercado Pago, ele não sabe por que ele foi bloqueado, não tem motivo. E tem vendas, Caramba, e tem vendas que já foram feitas e os clientes estão tentando entrar em contato com ele, não conseguem porque está bloqueado. E aí não caramba. desblocou, não resolveu. E aí eu ingressei com uma ação pedindo tutela de urgência, né, para o desbloqueio, inclusive que seja desbloqueio parcial, pelo menos para ele responder às vendas que já foram feitas, não futuras vendas, porque isso futuramente pode dar um processo criminal, estelionato, dando golpe. Caramba. E aí eu entrei com a juíza negou. Não, isso não prova nada, mesmo falando do crime, a juíza negou. Aí eu fiquei pensando, será que eu entro ou não com mandado de segurança? Mas aí já foi intimado rapidamente, não foi citado, ao Mercado Pago já foi citado. Então eu tô pensando se eu tenho coragem ou não
de ingressar com mandado de segurança, que pode ser que venha uma decisão negativa de lá, e aí eu tomo uma condenação aqui por ter afrontado, digamos assim, a juíza. Entendi, entendi. Você vai precisar amadurecer isso aí Esse é um ponto que eu aprendi com você, mas eu tô com medinho de com aplicar. muito, Tipo. com muito cuidado, é. Tem que aplicar com cuidado. A gente pode conversar depois sobre isso também, com mais detalhes desse processo aí, para a gente encontrar, de repente, uma terceira via. De repente tem alguma outra possibilidade aí. Mas assim, eu acho que sempre uma conversa, né? Não sei o pessoal aí como é, a acessibilidade, né? Dos juízes, dos servidores e tal. Mas normalmente nesses casos delicados, assim, eu gosto sempre de, não agora, né? Que ir no gabinete não dá, mas marcar um atendimento, uma coisa assim, para poder tentar esclarecer. Às vezes o juiz não entende o que está acontecendo só por ler a petição. Às vezes ele não alcança a gravidade da coisa, ou ele. Porque muita coisa precisa de sentimento, né? Precisa. Muita coisa precisa de sentimento. É por isso que a gente tem uma. Assim, a linguagem, muita parte dela não é nem verbal, né? Então, a gente tem muita coisa envolvida. Ó, a Roberta falou, ó, um pedido de reconsideração, talvez, Roberta. Olá, seja bem-vinda. Talvez, boa Eu ideia, fiz, Roberta. foi negado. Ah, é verdade. No segundo pedido, na hora que eu fiz o pedido de reconsideração, aí eu expliquei a gravidade do crime, foi Aham. negado. Falei, aí eu pensei no mandado de segurança, mas aí eu fiquei com medo da juíza vir com uma. Porque assim, se viesse positivo de lá, eu estaria garantida na decisão aqui. Mas e se vier negativo lá do mandado de segurança? Aí É. eu vou ter duas bombas, né? Ela vai ficar com raiva, vai. Então eu fiquei Entendi. com esse A medo. gente pode, a gente pode ver isso aí. A gente pode ver isso aí. De repente a gente chega numa forma mais tranquila de tratar isso. Eu acho que o pessoal aí costuma atender por videoconferência, essas coisas aí? Depende, tipo, depende muito do fórum, depende muito. Eu já tive, tem um processo que eu fiquei indignada, dois. Um que a juíza, não sei qual é o código que ela usa, de verdade, se é o Murabi, não sei qual é o código que ela usa. Porque ela, juro por Deus, ela deu prazo de 30 dias úteis para o réu apresentar a contestação. Eu Úteis! lembro. Eu lembro. E aí eu falei, como assim, gente? Aonde tá isso, pelo amor? Tudo bem, código, tudo bem. Agora tem a resolução que fala que pode ser útil no estado especial. Eu sou contra, mas ok. Tipo, sou voto vencido. Mas. E aí ela fala que por conta da pandemia, as empresas de telefonia, as empresas de aviação, as concessionárias e etc., não estão fazendo acordo. Então, para ela é uma perda de tempo tentar a fase conciliatória. Tipo, olha o absurdo. Ah, Eu lembro, até lembro. eu pensei em Você ingressar com falou uma sobre, reclamação, eu pensei em você representar a falou juíza, sobre isso. mas também tô com Você medo. falou sobre isso. Mas aí eu falei, não, vou dar uma segurada, porque não satisfeita, um outro cliente me contratou e caiu na mesma vara da mesma juíza. Então, Uhum. Você mas, falou sobre mas eu pensei em pedir a suspeição dela, porque, peraí, a pessoa já tá com uma cabeça de não resolver o problema. Mas vem cá, aí em São Paulo é costume não fazer a audiência de conciliação? Porque aqui na Bahia começou a ter um movimento desse e foi rapidamente paralisado. Mas não sei como é que está aí em São Paulo, por exemplo. Antigamente, acho, talvez um pouquinho antes da pandemia, era de lei. Você já entrava com o processo e automaticamente já vinha o despacho como o de hoje que eu falei. Você já ingressava com a ação, ia direto para a conclusão e da conclusão já saía a data da audiência, se a sua petição tivesse ok. E tem juiz que Aham, eles nem olham a petição, né? Só vai olhar na instrução, enfim, depois da contestação, enfim, cada juiz acaba atuando de um jeito. Então a regra era essa: você ingressava com a ação e já tinha audiência de conciliação marcada. Agora, com a questão entendi. da pandemia, ou de uns tempos para cá, acho que do ano passado para cá,
veio essa questão do novo CPC. Acho que veio a partir do novo CPC quando de fato começou a aplicar, e depois que o pessoal começou a entender o novo CPC, que demorou um pouco para a galera engrenar no novo CPC. E aí com aquele artigo que fala, agora de cabeça eu não lembro, que fala da dispensa da conciliação, que você vai lá e fala se você tem interesse ou não da audiência de conciliação, os advogados estão fazendo isso no juizado. Então, eles estão Sim, falando que é matéria de direito e que pode ser julgado sem uma audiência. Só sim. que eu acho que há uma confusão, tanto da parte dos juízes quanto da parte dos advogados, porque tudo bem, é uma matéria de direito, mas após uma audiência de conciliação, então você não vai precisar de uma audiência de instrução. Então vai ser um julgamento espada lide, mas da de instrução. E hoje em dia não, eles já estão colocando na própria petição inicial, tô vendo muito advogado já colocando na própria petição, dispensa da audiência de conciliação. O que eu já fico Uhum. muito puta, porque qual que é o princípio das pequenas causas de juizado? A conciliação. Tipo, Sim, sim, sim. é a base, Ó, o Léo, praticamente, né? o Léo Criativo está aqui falando, ó, que em São Paulo é quase regra agora, por conta da pandemia. Esse movimento começou aqui por conta da pandemia também e não prosperou. Que normalmente São Paulo tem sido assim. E antes É disso, verdade, ó, nem virtual, não tá tendo. Já manda contestação é, nos prazos absurdos aí, 15 mais 5 ou 30 tipo. uhum. E antes disso, Roberta estava perguntando: você acha que o juiz pessoalizaria por conta do mandado de segurança? Eu presumi que você já tinha algum histórico dele, nem fiz essa pergunta, mas a pergunta de Roberta é pertinente, porque você tem algum histórico, ele é alguém que costuma fazer isso, porque não tem, não tem fundamentalmente muita diferença, no fim das contas, né, pela finalidade, de você impetrar um mandado de segurança para você é, interpor um recurso, sabe? Assim, no fim das contas, não vejo grande diferença, mas eu presumi que você já tinha alguma Não, é experiência medo. desse. É É um, medo, né? é um medo de dar problema no processo e aí eu ferrar com a vida do Ah, cliente. não, então, Roberta, Roberta foi na música aí, viu? Eu não acho grande, não veria grande problema em impetrar um mandado de segurança, não. E o Não prazo, veria. mas o prazo do mandado de segurança, por exemplo, no juizado, por exemplo, eu tenho uma decisão negativa, né, da minha tutela. Qual que é o prazo? Porque é 120 Tem dias. 20 dias. Então, Como é mas aí decisão judicial, é da intimação, né? tá. Então, nem vai compensar, porque o prazo da juntada da contestação, às vezes, talvez vai suspender o julgamento do processo, né? Uhum. Eu não sei, tem muitos pontos negativos que me fazem não querer ingressar com mandado de segurança. É, termina atrasando, termina atrasando. Eu falo isso, né? Mandado de segurança você pode usar para impugnar uma decisão interlocutória, desde que você já saiba de antemão que vai atrasar o seu processo. Então, se você tem pressa, se a sua intenção é deixar o processo fluir, não faz isso, né? Porque você vai poder, de todo modo, eventualmente, se ainda houver interesse recursal, impugnar essa decisão lá com o recurso inominado, né? Mas o mandado de segurança é quando a situação é assim realmente excepcional, muito importante, por exemplo, é, não não deferiu a liminar num processo em que você quer a cobertura do plano de saúde, um procedimento cirúrgico, uma coisa urgente, uma coisa que seu cliente vai morrer se não fizer, sabe? Aí eu acho que o mandado de segurança é inevitável se for, se a decisão for, se o juiz não deferir a liminar. Mas Tá bom. normalmente, deixa o processo fluir, vai, né? A Maria Cotrim está falando aqui. Todas as minhas ações são. A Maria está falando que em Salvador todas as ações já são unas, bem antes da pandemia. Não lembro mais quando foi marcado só a conciliação. Maria, Que sonho! antes da pandemia, estava acontecendo a audiência só de conciliação também. Agora, predominava a UNA mesmo.
no meu sentir. Meu sentir, sim. Sonho aqui em São Paulo, muito raro. É raro, né? É. O Caramba. Central faz muito, fazia muito o Central, que é lá no Uhum, centro, né? O Juizado Central. Aí ele tinha as audiências unas, já saiu com uma decisão às vezes. Mas é raro aqui. Porque tem muito juizado aqui, né? Aqui é por região. Então, tem juizado até. E aí hoje, com o direito do consumidor, né? Você pode escolher onde você vai ingressar com a ação. Então, não tem aham, muito. Eu acho que falta uma decisão assim única, sabe? Nós vamos seguir esse padrão, nós vamos seguir. uhum. Porque o advogado acaba ficando também perdido, né? Porque aí você sabe atuar Sim, muito bem, aí vem uma decisão que você fala: peraí, a dos 30 dias eu fiquei sem chão, porque para mim não existe esse prazo. Então, por é. mais que você tenha experiência, às vezes vem umas pauladas e você fala: não, peraí, tipo, Assusta, né? eu acho que deveria ter uma unificação. E outro ponto do seu curso também que eu acho que mudou é que eu tenho um caderninho que eu anoto tudo. É a ordem do julgamento, que é do artigo 337 CPC, que você coloca lá como que faz, preliminares, pressupostos processuais, que você dá. Isso Esse ponto é também. muito bom. E a competência, que você falou da competência, que continua seguindo o artigo mesmo tendo sido revogado, continua aplicando até que tenha uma lei que específica falando sobre o tema. A competência em razão da matéria. Isso, Sim. isso é assim, algo muito simples, muito, mas muito útil. Por exemplo, você que é apaixonada pelo juizado, você agora ampliou aí as hipóteses em que você vai poder ajuizar a situação do juizado, sem precisar ir para a justiça comum, né? Sem precisar disso. Logicamente, sobretudo, se defender de algumas injustiças, né? De alguém presumir que você renunciou ao que excederia o teto, quando isso não pode acontecer. Tudo isso aí é muito importante você estar ligado aí para não deixarem realmente te prejudicarem, né? E eu acho que um ponto também que, pelo menos para mim, eu não sabia e eu aposto que muita gente não sabe, que é a restituição das custas do artigo 54. Isso, eu fiz questão de anotar aqui no caderno de amarelo, porque é uma coisa que não é fácil. Você não acha no livro, assim, é muito difícil você achar a parte da restituição. Então, isso é um ponto que eu deixei bem, que aí futuramente, Não. se precisar, eu acho que um ponto bem legal, para não perder dinheiro, inclusive, do cliente. Isso. E sobretudo, sem isso, quando você não sabe disso, seu cliente ele vai ter uma barreira a mais para recorrer, inclusive. Né? Porque, assim, tudo bem, se ele é beneficiário da gratuidade, ok, não tem problema nenhum. Né? Tranquilo. Mas quando é um cliente que não é beneficiário da justiça gratuita, ele pode dizer: opa, eu vou ter que pagar para recorrer quando não compensa o que eu vou pagar para o que eu estou pleiteando aqui. Não compensa. Então, quando você não sabe disso, você acha que você vai pagar e aquele dinheiro ali está perdido, aí você fica numa situação complicada e você não tem o que explicar para o cliente, para dizer: não, calma, ó, aqui a gente tem que fazer uma análise de risco, na verdade, porque se for provento o seu recurso, você vai receber esse valor de volta. Essa informação você não encontra em livro, não está na lei, Outra. não tem enunciado, não tem nada. E também os tribunais não falam muito, né? Porque não é muito interessante divulgar isso. E eu acho muito. Aqui em São Paulo não descobri como faz. Vocês no site da Bahia já tem lá como faz, né? Aqui em São Paulo eu Mas precisava perguntar para cada cartório como que é feita essa restituição. não, ó, tem uma colega sua no curso, esqueci o nome dela, meu Deus. Mas ela falou, é nos próprios autos. Você faz esse requerimento nos próprios autos e eles Aí levantaria liberam. e. Tá. Acredito que ou é por alvará, ou é uma guia, não sei bem, mas em São Paulo é mais suave essa restituição. Assim. Na Bahia é que você tem que ir no setor de custas, etc. Tem, tem Mais um, chatinho. tem um processinho, mas também não há grande embaraço, não. Depois disso, você recebe suas custas de volta também. Eu acho muito um ponto importante, pelo menos como eu já tenho tempo de juizado, eu acho que eu vejo muito as pessoas jogando o teto do dano moral lá no alto.
E as pessoas não entendem que as custas processuais, se o seu cliente não for beneficiário da justiça gratuita, ele vai ser baseado no valor da ação. E muitas vezes também o juiz olha aquilo como... Ele não vê como uma dor mesmo do cliente. Então, você joga um dano moral, sei lá, tipo, 20 salários mínimos, 40 salários, não sei o que seja. Você não passa credibilidade para o juiz do dano moral. Então, quando eu parei de colocar o valor lá antes, no início, eu jogava lá nos 40 salários mínimos, tá com advogado, eu já jogava lá no alto. Parei de fazer isso, porque eu via que não tinha credibilidade. Eu comecei a pesquisar como que era o julgamento de cada juizado. Então, peraí, nisso aqui eles estão dando 5 mil de dano moral, então eu vou readequar o valor da causa para esse valor. Nesse ponto tá dando tanto. Então, eu comecei a adaptar e tá vindo um resultado diferente. Então, o juiz, ele valoriza mais o dano moral quando você meio que especifica mesmo o valor. Aí você coloca lá, caso você não concorde com o valor, mas você especifica. E não joga um valor, tipo, lá dos 40 salários mínimos, que eu acho que banaliza um pouco. Eu acho que foi por isso também que acabou banalizando um pouco o dano moral, né? Tipo, não sei, uma opinião minha. Poxa, parabéns por essa sacada. Muito boa, muito boa. E faz todo sentido. De fato, assim, poxa, tá jogando barro, né? Por que que, né? Primeiro que é importante você conhecer, né, quais são os parâmetros, nem parâmetros, mas quais são os valores que costumam ser arbitrados naquelas situações, né? Porque cada juizado tem mais ou menos como é que eu posso dizer? Uma baliza mesmo. Sim. Né? Assim, independente do que seja, o juiz não dá mais do que 15 mil reais, por exemplo. Independentemente do que seja. Né? Ou, independentemente do que seja, não dá menos do que 1.000, 2.000, por exemplo. Né? Todo juizado tem essas balizas aí. E é importante você conhecer isso, primeiro porque você mostra para o juiz que você tem conhecimento, e segundo, que de fato você pensou, ponderou e sentiu, ó, o valor, lógico que você não vai pedir você vai pedir no valor máximo que você acha que seja, né, que seria concedido e tal, dá uma margenzinha, né, porque o juiz não vai poder, se por acaso você der sorte de cair num juiz que tem a mão pesada na indenização, né, você não vai limitar ele, por exemplo, mas também realmente colocar no teto. E outra coisa, né, que eu acho que você pensou, ia falar, mas não falou, é que se é beneficiário da justiça gratuita, ok. Mas quando não é beneficiário, você dá um tiro no pé, porque se você precisar recorrer, agora ficou bem mais complicado, bem mais difícil, né? As custas serão atreladas àquele valor que você colocou ali, no caso de uma improcedência, por exemplo. Então, realmente, o valor que você fixa deve ser muito bem pensado. É que Muito bom, muito bom. antigamente até aquela declaração que a gente fazia da hipossuficiência para o cliente, aquilo ali até colava, né? Antigamente você bastava falar e que estava tudo bem. Hoje em dia não. Hoje em dia os juízes estão pedindo para você juntar comprovante de renda, o imposto de renda, as últimas declarações, às vezes até pede cartão de crédito. Então tá difícil você conseguir uma justiça gratuita hoje. E eu vou dizer que eu fazia parte desse pessoal cri-cri aí na hora de deferir a gratuidade, viu? Eu confesso. Ainda Eu bem que eu não confesso. advogo na Bahia. E que eu já saí do judiciário, mas de fato, assim, às vezes a gente via a pessoa discutindo algum incidente que aconteceu numa viagem internacional, né, num hotel, ou no transporte aéreo, ou no pacote de turismo que comprou, ou alguma questão que envolvia um veículo de luxo, né, de 200, 300 mil reais, e a pessoa queria se dizer pobre. Pô, se esse cara aqui é pobre, não tem rico Quem no mundo. sou eu, né? Não, quem sou eu? Quem sou... Não, chegou ao extremo de um cara que tinha o salário dele era maior do que o juiz, maior do que o do juiz, se declarando pobre, só. Aí tá difícil, aí tá complicado.
Tudo bem né? que é Mas uma opinião assim, relativa, mas tudo tem limite. tudo tem limite, tudo tem limite. Não, não, eu fico imaginando quais seriam as despesas que ele ia juntar para poder comprovar a pobreza dele, né? Então, assim, mas de fato, assim, eu acho hoje que a gratuidade ela é difícil de ser conseguida, né, em boa parte dos estados hoje, porque também houve um abuso, né? Também houve um abuso. Ninguém quer pagar tributos, a verdade é essa. E aí termina que agora todos pagam, inclusive alguns que deveriam ter a gratuidade. A gente está vivendo uma inversão agora, né? Então, as coisas estão ficando, os juízes estão ficando mais rigorosos. Estão. Hoje, até a questão da multa também. Eu vejo a própria tutela de urgência, quando você pede e ela é concedida, antigamente o juiz dava tipo 5.000 a diária, dava uns valores bem altos. Hoje em dia é difícil conseguir uma multa diária e é difícil conseguir um valor alto, por exemplo. A que eu consegui, o teto do cliente é 10.000. Não pode ultrapassar mais que isso. Então acho que não pode falar. Normalmente eles limitam, né? Antigamente não era. Antigamente você ia rolando, você vai ver o montante estava lá, o cliente brilhava os olhinhos, né? Tipo, opa, vai vir para mim? Mas hoje Sim. em dia, eu falo que antigamente, infelizmente, o judiciário era uma máquina de fazer dinheiro. Me julguem, mas antigamente o dano moral era uma máquina de fazer dinheiro. Ah, eu peço dano moral, eu vou conseguir ganhar um dinheiro. Tinham vários, tinha, eu não lembro o nome agora, mas tinham várias pessoas que realmente tinham várias ações pedindo dano moral. Então, eu acho que é por isso também que o judiciário deu uma segurada também Sim. no. Sempre é o efeito reverso. Isso sempre acontece, né? Sempre acontece. Se você exagera, né? Vai ter um movimento aí de reação e no fim das contas a coisa inverte. Não tem, isso é para tudo, isso é para tudo. E você vê, por exemplo, todas essas ações assim que começam a virar moda, né? Por exemplo, Da conta de luz. a revisional, ação revisional, né? O clássico, Do qual? Da conta de luz? Da transmissão, do TUSD? não de juros, Ah, dos juros. revisional de juros, era um clássico, né? Assim, a pessoa nem Financiamento. sabia por que estava entrando com a ação. A verdade é essa, não, pô, mas eu aceitei, eu fiz o empréstimo e tal, mas não havia nem aquela sensação de indignação, de injustiça, porque né, ela soube que poderia entrar com aquela Respeitou. ação, é. E aí termina que todo mundo termina quem de fato poderia propor a ação e que de fato estava ali com juros abusivos, termina pagando o preço, né? Hoje são raras as hipóteses que você vai ver uma ação dessa ser julgada procedente. É que o advogado corre o risco também do banco entrar, por exemplo, o financiamento. Se você entra para renegociar o contrato, você corre o risco aí de tomar uma ação de busca e apreensão, né? Então, então não é tão fácil assim, simplesmente ingressar a ação. Mas é a famosa modinha, né? Eu acho que, por exemplo, aquela fase que estava todo mundo ingressando com aquela ação da taxa de luz, do TUSD, da taxa de transmissão, com a taxa de distribuição, que não podia estar na base de cálculo, virou aquela febre. Aí Uhum. suspendeu, ninguém mais conseguiu mais nada. Então é a modinha mesmo. Até da pandemia. Agora, qual que era a moda? Vamos ingressar com a ação para renegociar o valor da mensalidade da escola. Mas você está tendo Sim, aula? Então, você tem condição de pagar? Tudo bem, tem gente que perdeu o emprego. Eu acho que tem casos e casos, não dá para generalizar. lógico, lógico. Mas é a questão da moda mesmo. No Rio virou moda entrar com ação contra a Oi, que tá ruim, tá todo mundo entrando contra a telefonia. Aí em São Paulo é a questão das escolas. Então, e aí vai virando moda e aí a gente vai perdendo ação, porque depois os juízes não olham com a mesma. O seu cliente é É, especial, ele está precisando daquela decisão favorável, mas por já ter muita gente entrando, mesmo só por pedir para ver o que vai dar, porque infelizmente os juizados não tem nada a perder, o famoso infelizmente.
é o que se chama de aventura jurídica, né? Ah, não, perder você não vai, então vamos ver o que É. dá. O Léo Criativo está perguntando, Hugo, esse tipo de ação revisional de juros, né, Léo? Como é que está hoje em dia? Os juízes estão julgando como? Léo, depois de tantas ações, o STJ suspendeu essa questão e aí eles decidiram, né, depois sobre o rito dos recursos repetitivos, porque tinha muito sobre isso, então eles pararam tudo e fizeram uma decisão uniforme. E hoje você deve aplicar a média, a taxa média de juros, é o que prevalece, tá? Na verdade, tá bem sedimentada essa questão, até porque foi o STJ que decidiu sobre o rito dos recursos repetitivos que termina virando um precedente obrigatório, no fim das contas. E aí, onde é que você acha essa tabela de juros? É um caminho meio tortuoso até achar, mas no site do Banco Central, Léo, tem a média aplicada mês a mês, de acordo com cada tipo de empréstimo, financiamento, financiamento de veículo, juros de cartão de crédito, de cheque especial, empréstimo consignado, tem várias modalidades, várias hipóteses lá de empréstimo. E aí você vê a data em que o empréstimo foi contratado, e aí você busca ali a taxa média correspondente. Se ultrapassar muito a média, e aí é que vem a parte do abstrato, né? O que é ultrapassar muito, né? O que é muito discrepante da média, né? Ninguém vai saber dizer, aí cada juiz decide de uma forma, mas se tiver dentro da média, esqueça, você não vai conseguir uma procedência, tá? E aí se ultrapassar muito, aí você eventualmente consegue uma revisão para a média, não para 1% como era no passado, isso 10 anos atrás, mais ou menos. E eles pedem você justificar, né? O que você tá, você tá pesando, você tem que mostrar toda a base de cálculo, quanto que seu cliente está sendo lesionado. Não é fácil, não. Tem um livro muito bom de revisão que ele explica. Peraí, deixa eu pegar. Esse daqui, que Bacana. ele explica toda a base de cálculo, ele fala qual é o tipo de ação para você tomar cuidado. Se você vai ingressar com uma ação de revisão, então faça um pagamento em consignação para garantir. Então ele te dá todos os tipos de ações e como você deve o que você deve fazer para cada tipo de ação. Então, se você vai renegociar a dívida, então faça assim. Se você vai Excelente. se você vai uma busca de apreensão, então faz assim. Então, ele é bem legal, super. E é grossinho. Excelente. É uma Bíblia. É uma Bíblia, né? E o meu amado, que eu acompanho as suas aulas por Bom ele. livro, bom livro, bom livro. Bom livro, eu gosto dele. Eu gosto dele. Ô, Marcos Roberta, valeu. Couto, né? Obrigado aí pela presença aqui, amiga já Obrigada pelo falando aqui. convite. Mas o desconto aqui da amizade, uma amiga comentando aqui a live, né? Bom, estamos caminhando para os minutos finais. Eu vou dar a palavra, é sua aí. Tá? Eu quero, antes de tudo, agradecer a sua presença, Ana, que foi sempre, você sempre disponível e sempre animada para participar aqui. Eu gosto muito disso. Eu gosto dessa interação, você sabe. E, enfim, a palavra é sua, fica à vontade aí. Antes de encerrar, você fala. Agradecer o convite. Graças a Deus veio o post patrocinado. E conhecer esse trabalho incrível. De verdade, né? Não é querer puxar saco. Eu nunca vi alguém falar tão profundamente, tipo, um tema tão aprofundado de usado especial. Eu nunca vi isso. Porque, como eu falei, os advogados não valorizam o JEC.
E aí eu fico brava, tipo, porque eu defendo com unhas e dentes o juizado, porque, claro, às vezes o cliente não quer pagar os honorários porque não vale a pena, mas quando você mostra para ele a celeridade, os benefícios, mostra para ele que do jeito que você pede o dano moral é diferente se ele for lá no cartório narrar o fato e aí fazer a termação lá de depois reduzir a termo. É diferente a forma de narrar os fatos. E então eu achei bem legal isso, porque eu nunca tinha visto. E olha que eu sou a louca dos cursos online. Eu amo, eu sou a louca dos cursos. Então, eu acho bem legal isso. E você traz prática mesmo, mas não uma prática do tipo, o que eu coloco na petição? O que eu faço na audiência? Não, você, além da prática, você dá o embasamento jurídico, você dá a fundamentação, você dá aquela base bem mais aprofundada, não o artigo lá que você vai jogar na petição. Então, eu acho o seu diferencial é esse, é aquela coisa mais densa do juizado. Então, agradeço por ter conhecido o seu Instagram e aí depois ter conhecido a sua pessoa. Para mim é um prazer, é um prazer, eu fico muito feliz. Eu agradeço demais a sua confiança, porque você já é agora e sempre foi uma pessoa já de boa bagagem prática e técnica em juizados, né? Enfim, e ter dado esse voto de confiança de, poxa, vamos ver o que é que esse camarada tem para falar aí sobre juizados e tá com esse resultado aí que você tem, né? Então, assim, parabéns, parabéns mesmo. Eu fico muito, muito feliz de estar com tanta gente preparada, assim. É, é muito bom assim eu contribuir com pessoas que estão verdinhas, que estão chegando assim e tal. Mas quando eu tenho gente assim para conversar que me fazem perguntas que eu fico, meu Deus, eu não sei isso não, eu vou ter que pesquisar. Ou então, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E é o caso das perguntas que você me faz, eu fico muito feliz, fico muito motivado, né, para realmente continuar aqui com esse trabalho. Então, assim, gente, quem quiser, logicamente, né, segue aí a Flávia. Ela também posta conteúdo muito bom, inclusive, né, volta e meia eu tô lá consumindo o conteúdo dela, né? É bem engraçado, bem interessante, Flávia, isso que você fala, né? Que sobre as vantagens de você ter um advogado na sua mesmo no juizado, quando eventualmente você pode dispensar. Eu já vi tanta barbaridade acontecendo, tanta barbaridade acontecendo, porque a parte entrou sozinha, firmou acordo que se arrependeu depois, mas não tinha assim uma coação, sabe? Uma- alguma causa de nulidade. Eu acho que não é nem só isso, eu acho a questão dos próprios documentos mesmo, na hora que você vai redigir a narrativa dos fatos, o cara não julgando o concursado lá, o que trabalha no cartório, ele é excelente, senão ele não teria passado no concurso, não é isso. Mas a quantidade de coisa que ele tem Às para. vezes não passou no concurso, não, viu? Não, mas que seja, tipo, eu não vou julgar porque eu não sei quem é que tá lá. Mas a quantidade de coisa que ele tem para fazer, ele não ganha nada com isso. Então ele não vai se dar o trabalho, às vezes, de prestar tanta atenção no cara. Aí ele nem domina todos os temas do direito, porque ele não é consumerista, ele não é civilista, ele não tem uma carreira em determinada área, ele trabalha, ele é concursado do juizado. E aí, às vezes, ele nem sabe o documento necessário que ele precisa juntar. Tipo, às vezes um documento fatal, assim, que é aquele documento que vai conseguir fazer com que ele ganhe o dano moral, por exemplo, não foi juntado. Porque o cara não é a especialidade dele. Então, às vezes, a própria narrativa fica uma coisa, tipo, bizarra mesmo. Você fala, meu, não tô entendendo nada o cara quer. Então, Exatamente. eu acho que esse é o ponto crucial lógico, da negociação com outro advogado, do acordo. Eu acho que isso também acaba prejudicando futuramente. Mas eu acho que a falta de narrativa direito dos fatos e a documentação, eu acho que é o que faz você perder aí o seu dano moral ou, sei lá, conseguir uma sentença favorável. Olha, eu já peguei uma queixa dessa, né, que foi reduzida a termo pelo servidor, que era inédita.
Putz. Simplesmente. E aí eu fiquei, tá, e agora? Foi o próprio judiciário que deu causa a isso aqui. Eu vou dizer, eu vou extinguir a ação sem resolução do mérito. É isso mesmo que vai acontecer. Era inépita. Simplesmente não tinha lé concreto, não tinha pedido, ou faltava. Era uma loucura, assim, sabe? E, de fato, não tinha o que fazer. Não tinha jeito, não tinha como salvar. Não tinha como salvar mesmo. E, enfim, precisou ser extinta a ação sem resolução do mérito. A queixa que foi apresentada pela própria parte perante o servidor da justiça que reduziu a termo e simplesmente não fazia sentido. Não tinha como julgar. Então, assim, esse foi um caso absurdo, extremo, não é a regra, né? Mas esse caso me marcou muito, né? E por isso que eu levanto essa bandeira aí. Sempre a gente tem aqui gente, né, cidadãos, né? Tem muito advogado, óbvio, que é o meu público-alvo, mas eventualmente tem cidadãos. Eu sempre repito, se você estiver me ouvindo aí, você é cidadão, você tem uma ação, você está me ouvindo achando que você vai ajuizar a sua ação sozinho, você vai prestar. Não faça isso. Não faça isso, tá? Tem muito advogado aí, enfim, para você poder fazer isso. Ah, Hugo, mas tem certeza? Tenho. Independentemente do que seja, tenho certeza. Não ajuize sua ação com advogado, porque prejuízos irreversíveis podem acontecer, tá? Não tem coisa que não dá para salvar mais. Mas se for Então, julgado, você não entra de novo. Então, é, então tenham essa percepção aí, tá? Mais uma vez, Ana Flávia, obrigada. obrigado. Obrigado demais pela sua presença, pela sua companhia. E a gente se vê por aí, né, aqui pelo direct, como a gente Encheu o sempre, saco com as duas cabeludas. sempre Ainda vai me conversa. responder da suspeição. Massa, show. Vamos fazer isso. Viu? Você que está assistindo a gente, muito obrigado também pela companhia, muito obrigado. Amanhã, eu não posso deixar de falar isso. Amanhã sai a aula 2 do workshop de prática em juizados, que você tá acompanhando aí. A Ana já assistiu também. Foi assim que ela virou minha aluna, porque logo ao final, na semana seguinte, eu vou abrir inscrições para o Prática Vencedora em Juizados, que é o meu curso completo na prática em juizados. Tá? Independentemente de qualquer coisa, o workshop, por si, ele já vale muito. E é totalmente gratuito para você fazer. Tá? Então, compareça aí. Para você se inscrever, alguém perguntou no início, tá aí o link na bio. Tá? O link tá aí, é só você se inscrever e clicar lá para colocar o seu e-mail. E aí você participa do workshop. E na quinta-feira a gente tem mais live, tá? De todo modo, foi muito bom estar com vocês aqui. Um grande abraço. Valeu. Só uma coisa, no workshop, gente, é que eu não tô. Tava aqui em algum lugar, mas deve estar em algum lugar, mas no workshop é o único lugar que você. Nada que a gente quer, a gente nunca acha, né? Deve estar em algum lugar. Mas no workshop é o único lugar que você vai conseguir os enunciados por tema, tipo, organizadinho. É o único Sim, lugar. Senão você vai ficar sim, caçando lá, peraí, artigo. Deixa eu. Não, já tá é organizado. verdade. É verdade. E isso vai ser só dessa vez, viu, Flávia, que o pessoal tem essa colher de chá, que é para receber os enunciados do FONAGE organizados por assunto. É, só como você imprimiu? Achei. Imprimindo. Que massa, que massa, que massa. Isso aí foi um livro que eu fiz primeiro para mim, né? Eu organizei para eu conseguir compreender bem como é que se interpreta mesmo a Lei 9.099, né? E no fim das contas eu vi que era tão bom que eu resolvi entregar. Mas eu estava, somente meus alunos têm acesso a isso, mas nesse workshop, por tempo muito, muito, muito limitado, todo mundo está tendo acesso. Mas é a última vez que eu faço isso. É um material muito, muito valioso para estar assim, enfim, disponível 100%, tá? Mas é Mas brilhante, aí, é brilhante. Vem o enunciado e vem o artigo embaixo
para você se orientar. Nem precisa ficar aí toda hora na lei. É brilhante. É, eu acho muito legal. Acho muito legal. Mas é isso. Quem quiser dominar a prática em juizados, para participar do workshop é só clicar aí no link que está na minha bio, tá? E sigam a Flávia, a Ana Flávia, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e amanhã sai a aula 2 do workshop. Um abraço, Roberta. Tchau, tchau, Um gente, abraço. valeu.